E estudando também faz com que você respeite mais as outras linhas, as outras coisas, as outras ideias, porque abre a tua cabeça. O que eu peço sempre é que a gente não fique só no estudo, porque agora entra numa onda de estudar tanto, e aí você pergunta, mas o que você está pondo em ação? Não está, então não adiantou nada. Não basta só estudar, você tem que experienciar aquilo que você, se fizer sentido, aquilo que você está estudando. Porque são as experiências que, de fato, vão galgar essa sabedoria. E as similaridades também, né? Porque, às vezes, nós temos muitos reis e rainhas da teoria, né? Isso. Esse que é o grande X da questão. O que vai fazer de diferente? O que vai fazer em relação à contribuição? Isso. Se a pessoa está só inchada de conhecimento, faz até mal. Eu acredito que passa mal. O ego cresce, o ego vai lá para cima, e quando a gente está falando das piores coisas que nós temos, é o nosso ego, não o ego natural, de você se resguardar, de você fazer as coisas direitinho ali para não morrer antes da hora, né? E não é isso que eu estou dizendo. Tomar banho, né? Atravessar a avenida, olhar direitinho, não é isso. Até esse auto-amor que esse ego traz, não é o de sobreposição ao outro, né? Porque aquele ego enorme, ele sobrepõe o outro não existe, é só você. Não, não é isso. Mas quando você estuda demais e você não pratica, e para mim, no meu caso, eu sempre acreditei que estudo ele vale quando você também coloca em prática para dividir com pessoas, ajudar de alguma forma, senão você vai guardar só para você aquilo tudo, né? Também não faz sentido. É você passar para frente, é você ter a tua casa, é você disponibilizar o teu conhecimento para que as pessoas se tornem pessoas melhores. Porque todo mundo pode subir, né? Subir junto, no sentido de melhorar suas vidas, trazendo um autoconhecimento. Porque você não melhora a tua vida se você não se conhece. E conhecer, de fato, a sua capacidade e as suas possibilidades. Né? Não é aquilo que ensinaram. É, pelo contrário, é aquilo que não ensinaram. A gente poder abrir a cabeça e falar, olha, camarada, é o seguinte, você não tem só 5 sentidos. Você não é um cara que você não tem espiritualidade, porque você tem o espírito. Onde foi parar o teu espírito? O que você faz com o teu espírito? Espírito também precisa de aprendizado, na minha visão. Então, a partir do momento que você então vai dividindo esse conhecimento com as pessoas, você vai melhorando o planeta. Né? Por quê? Porque o outro também tem conhecimento e divide, o outro também, e aí vai das pessoas se identificarem com a tua forma de ser, então vão aprender ali, senão vai aprender com outro ou com outro, certo? Então, elevar o planeta, para mim, ou ter uma consciência mais coletiva, é você estar aberto para passar os teus conhecimentos e as tuas experiências, né? Então, trazer um pouquinho mais de velocidade para que as pessoas entendam o que é experiência, experienciar e poder levar essa consciência que tanto falam que é uma consciência planetária. Porque, no fundo, espiritualidade é individual. Religião também é. Por mais que todo mundo diga, não, porque a religião é coletiva, vírgula. Porque no fundo, ela é coletiva, mas no fundo, é uma percepção e um entendimento individual. É solitário. O teu caminho, mesmo que você tenha uma sanga, que o budismo tem a sanga, a corrente daqui, a corrente da Terra do Bugio, a corrente da Umbanda, seja lá o que for, é uma composição individual de cada um. Né? Então, é um olhar individual. Por que uma corrente não funciona? Porque está olhando só como corrente. Porque, no fundo, são pessoas diferentes, criadas por famílias diferentes, vivenciaram coisas diferentes. E as similaridades que a gente tinha falado, eu acho que tem um ponto aí que é bem interessante na sua trajetória. Você pisou em várias tradições, e não foi só na teoria, você foi na prática, foi iniciada, visitou alguns países com tradições espirituais, né? E hoje você traz isso
para o teu trabalho, para o seu jeito de atuar dentro da espiritualidade, que não é dentro de uma caixa. Isso, tem gente que fala, como assim? E eu valorizo, eu acho muito interessante esse lance de usar o tradicional, mas não dentro de um maneirismo excessivo ou de algo que não vai funcionar. Mas dentro disso, quais foram as principais similaridades que você encontrou nas suas peregrinações, né, nas suas iniciações, que hoje você consegue colocar como um ponto em comum no trabalho? Olha, isso aqui servia para hinduísmo, mas também serve lá para o africano e que serve para o indígena, e eu estou usando aqui. Eu posso dizer que a natureza, os elementos da natureza, sim. Então, de uma forma ou de outra, e mesmo que a gente fale de uma religião tradicional católica, eu posso dizer que a defumação é a mesma. Então, tá passando o padre lá e tá defumando tudo, o turíbulo tá lá, pode não ser de ouro com pedras, né, minerais ali todos cravados, mas é defumação do mesmo jeito, a queima da erva é a mesma, tá ali do mesmo jeito, né? Então a gente sai de um ponto que não é só uma defumação. Por que o camarada tá defumando, então? É a mesma coisa também, né? Então ele está fazendo a limpeza, ele está trazendo equilíbrio, ele está dizendo, show, coisa ruim, não me atrapalha aqui porque eu vou começar a missa. Mesma coisa da corrente aqui, da corrente lá e tudo mais, né? Então a gente percebe, quando a gente fala, por exemplo, da energia dos elementos, a água, o fogo, tudo igual, mesmo nas outras. É aproximação de espírito, seja bom ou seja obsessor, a mesma coisa. Então, na hora que você faz uma retirada de um obsessor, seja no católico, que aí eu posso dizer que só alguns padres ligados ao Vaticano, e pouquíssimos, por sinal, né, que vão fazer aquele trabalho todo, porque nenhum padre quer fazer isso, porque padre é medroso também. Né? Então, são só alguns que você encontra lá no meio que vão fazer o exorcismo. Tem um só. Uhum. E quem define quando o cara vai virar santo é outro homem, né? São outros homens, né? São outros, certo? Então, é tudo igual. Quando você vai no evangélico, é a mesma coisa. E quando ele começa a falar em línguas? E quando ele começa a falar numa língua que não é aquela que é habitual? Ou ele está inventando muito bem, que acontece, mas aí a gente pode pegar um médium de incorporação e ele está influenciando totalmente a entidade, e você já viu, né? Quantas vezes a gente não vê isso? Você fala, ai, que pena, né? Então, o cara pode estar treinadinho ali para falar em línguas, para falar em um outro diálogo, ou realmente ele aproximou. Ele está ali com a influência. Não é a mesma coisa? Entende? Então, aí começa, num certo momento, fazer essa divisão toda, que aquele é daquele jeito. Não, mas línguas é porque é um contato direto com o Espírito Santo. Tá, mas o que é Espírito Santo? Consegue definir de verdade? O que é esse Espírito Santo? Né? Quem é esse Espírito Santo, então? Uhum. E aí você fala, é o Espírito Santo. É Jesus, sim, mas todos nós também temos, de uma forma ou de outra, seja com Jesus aqui ou ali, nós sabemos o que é Jesus. Mesmo a religião que não aceita esse Jesus como direção, respeita Jesus. Não tem uma que não respeite, certo? Sabe quem foi Jesus. Então, no fundo, a gente está trabalhando o quê? Com o nosso espírito. Porque até então a gente está trabalhando com o nosso físico, a nossa mente, mal e porcamente as pessoas falam de coração, coisa que eu falo demais quando eu falo da espiritualidade, eu falo do órgão coração, que ninguém fala, e aí a gente larga o espírito também de lado, e não sabe que esse espírito que está aqui, que precisa ser trabalhado, precisa, né, aprender, ou já sabe, precisa passar informação, enfim, é aquele que vai compor a alma, porque para mim a alma é aquela que vai passando de vidas e vidas e vidas, é sempre a mesma. O teu espírito muda. E alguns trocam, né? Falam alma aqui, espírito lá.
E esses aspectos que são físicos e espiritual, lógico, tem um envolvimento muito amplo, mas às vezes uma pessoa pode chegar até você e ela está convicta, olha, aqui eu estou com um problema espiritual, né? E aí você, como chegar ao ponto de virar para a pessoa e falar, não, vamos Não olhar é. para o emocional? Isso. Eu falo mesmo, porque as pessoas não têm o conhecimento. Porque se elas trabalhassem melhor com o seu espírito, saberia que aquilo não é espiritual. Certo? E o que fazer também para não virar uma questão espiritual? Concorda? Então, também a gente tem limites e limites em todo o tempo que você não pode conhecer muito. Você não pode se cuidar. Você só pode se cuidar na casa do José lá. E quando eu falo dessa espiritualidade, quando eu falo desse trabalho, eu começo a trazer ferramentas para que essa pessoa possa viver bem por ela mesma. Como lá foi o início. Né? Então, ela deve conhecer tudo isso, ela tem que saber quando a casa está carregada. E por que está carregada? Porque você fez alguma coisa estranha, ou porque você já mudou e não fez nada antes. Uhum. Porque as casas têm uma história, né? Os lugares têm uma história. Então, o que é essa obsessão que você pode ter? É a sua própria obsessão. Né? Porque nós temos uma obsessão, os pensamentos que são pensamentos repetitivos, você está sempre em rodas que não tem uma fala de crescimento, mas tem sempre uma fala para te sufocar. O próprio planeta. O planeta ele existe para quê? Para que você tenha medo o tempo todo, porque é a forma mais fácil de manejar. Vem para cá, vem para lá, isso aqui você não quer que você pense. Não, isso também não. Então, o medo te retrai, traz aquela, né, um mundo bem pequenininho para dentro de você. Por isso que se trabalha o medo o tempo todo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que se afastar disso. Para que você vai escutar o Jornal Nacional todo dia? Para quê? Mas é a mesma coisa de ontem. Ah, não, mas é que eu preciso saber que lá na Dutra o cara morreu. Para quê? Tudo, na minha opinião, você tem que entender por que você está fazendo aquilo. É a mesma coisa uma incorporação na Umbanda. Por que você está incorporando? Precisa ter motivo, senão não serve. Por que você precisa incorporar? Porque essa entidade vai te ensinar, porque ela vai te trazer sabedoria, porque você vai poder ajudar as pessoas. Tem que ter um porquê, porque vai te trazer mais alinhamento. Você concorda? Senão, para quê? E aí a gente vive fazendo coisas sem ter um motivo. E quando eu falo dessa espiritualidade, eu trago essa responsabilidade para cada um. Você vai o que é espiritualidade para mim? Trabalhar o seu espírito. Que existe, é fato, já está provado cientificamente. Você precisa trabalhar o seu espírito. Tá, mas o que é esse espírito? Você pode chamar de energia, você pode chamar de vários sentidos, você pode chamar de uma pulsão, ascensão. Você enxergar a vida de uma outra forma, porque é de um outro ângulo mesmo. Já não é tão carnal, né, que é limitado. Então você começa a se distanciar também, abrir mesmo. Através de como? De um autoconhecimento, seja uma meditação, seja você contemplar a lua, seja você preparar o teu banho de ervas, que não está ligado a uma religião, mas está ligado à própria erva. Eu não brinco que camomila não quer saber se você acredita nela ou não. Eu falo sempre, cara, vocês estão achando o quê? Que a camomila está aí para você, se você acredita nela ou não. Não está nem aí, ela é camomila, dá licença.